Olá, meu nome é Luciano Freschi, eu sou docente do Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal e eu ingressei aqui no laboratório em 2010. O Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal é composto então por mim, professor Luciano Freschi, pela professora Helenice Mercier e pelo professor Gilberto Barbante Kerbaui. Bom, aqui no laboratório nós estudamos as respostas das plantas aos sinais ambientais, né? Então nós estudamos desde fisiologia do estresse, né? Então como as plantas reagem à falta d'água, à variação na luz, à variação na composição de nutrientes do solo, e também estudamos alguns aspectos importantes do desenvolvimento. Estudamos como algumas poucas células conseguem se desenvolver numa planta toda, estudamos como as plantas formam diferentes órgãos, como por exemplo, como formam frutos, como formam folhas, como formam flores, e também estudamos alguns aspectos de viés um pouco mais ecológico. Então, por exemplo, estudamos a parte de epifitismo, então quais as adaptações que essas plantas tiveram para ganhar o ambiente do dossel da floresta, e estudamos também algumas culturas vegetais. Aqui no laboratório nós temos tanto a etapa de multiplicação das plantas em condições assépticas, em condições in vitro, que é utilizada como uma forma ou de obter plantas transgênicas, né, um protocolo de transformação genética estável, no caso das espécies cultivadas, e também nós utilizamos essa técnica de cultivo in vitro para alterar as condições nutricionais da planta ou as condições de iluminação dessas plantas, de modo a conseguir estudar aspectos muito finos da fisiologia do desenvolvimento através dessa técnica um pouco mais refinada, né, em termos de controle ambiental. Então, para isso, nós utilizamos essas câmaras de fluxo laminar, onde o material é multiplicado e é colocado então para crescimento, e depois esse material fica em crescimento nessas prateleiras, aonde nós temos então o desenvolvimento sobre diferentes condições ambientais, né, diferentes condições de iluminação, fotoperíodo e assim por diante. Nesse laboratório geral, né, esse laboratório geral de bioquímica e fisiologia vegetal é onde nós realizamos boa parte dos experimentos. Então é nesse laboratório onde nós temos centrífugas, nós temos incubadoras, nós temos diferentes equipamentos que permitem a montagem do experimento e a realização de análises mais básicas. Análises enzimáticas, detecções colorimétricas e assim por diante. Então é nesse laboratório onde os alunos montam os experimentos e também onde eles desmontam alguns experimentos para que possam então analisar os parâmetros que serão computados. Nessas câmaras de crescimento, nós cultivamos então plantas ex vitro, então são plantas envasadas, e essas plantas elas são cultivadas nessas condições que a gente chama de câmara de crescimento ou fitotron, e essas câmaras de crescimento nós conseguimos controlar umidade, fotoperíodo, temperatura de forma bastante precisa também, mas plantas que não estão mais em condições assépticas, né? Plantas que estão crescendo numa condição um pouco mais natural. Então nós temos câmaras que permitem a gente regular essas condições para realizar esses experimentos, então dessa forma a gente tem um pouco mais de controle ambiental. E nessa outra sala nós temos um núcleo de cromatografia, então aqui nós temos equipamentos um pouco mais refinados para análise de compostos, né? Então nós temos cromatógrafos a gás, cromatógrafos a líquido, né, com diferentes detectores de massa, ionização de chama. Temos também alguns detectores muito específicos, como detectores de óxido nítrico, que é um sinalizador em plantas. E esses cromatógrafos nós utilizamos para diferentes análises. Utilizamos para as análises de composição bioquímica, né, química dos compostos. Então aqui nós temos análises metabolômicas, né, nós temos análise de composição de hormônios. Então nós analisamos diferentes classes hormonais, diferentes classes de compostos primários, e dessa forma a gente consegue, por meio desses equipamentos e algumas técnicas de extração, ter uma ideia um pouco melhor do metabolismo dessas plantas. Então sejam plantas nativas, né, que são estudadas então frente a situações ambientais,
ou sejam plantas que a gente manipulou alguns genes, né? Plantas transgênicas nos casos das culturas que trabalhamos. E nessa última sala nós temos então um núcleo de biologia molecular. Então nessa sala nós fazemos as etapas principais de análise molecular em plantas. Então fazemos extração de DNA, RNA, análise, preparação para sequenciamento, análise de expressão em tempo real. Fazemos aqui também todas as etapas de preparação das construções para a produção das plantas transgênicas. E aqui também é onde nós fazemos algumas técnicas de proteômica. Tá? Então nós analisamos também modificações pós-tradicionais de algumas proteínas para tentar entender um pouco melhor, então, de que forma o ambiente ou as manipulações genéticas que fizemos alteram o metabolismo do vegetal. Essas são as nossas estufas de crescimento de planta, né? Então, nessas estufas nós temos uma condição um pouco mais similar a uma condição de cultivo, de vida das plantas em ambiente natural, controlando um pouco menos dos parâmetros, né? Então, aqui nós podemos ver que nós temos nessa sala de cultivo, né, nessa estufa, nós temos então basicamente plantas de tomateiro, e essas plantas de tomateiro então elas são mantidas sob temperatura controlada, mais iluminação natural, irrigação natural, então um pouco mais próximo da condição de cultivo desse material. Bom, em termos de linhas de pesquisas tocadas aqui no laboratório, o nosso laboratório foi, há 20 anos atrás, um pouco mais, um dos primeiros no Brasil a começar a estudar a fisiologia hormonal, fisiologia da regulação hormonal do desenvolvimento vegetal. Então, foi inclusive um dos primeiros laboratórios do Brasil e ainda um dos poucos que consegue quantificar vários hormônios vegetais, que tem como foco, né, esse processo de sintetização endógena. Então, é como um sinal ambiental, ele acaba sendo transduzido dentro da planta em uma resposta. Então, no caso das bromélias, no caso da professora Helenice, que a foco é principalmente com bromélias, ela estuda bastante a questão das preferências nutricionais dessas bromélias, que são epífitas e, portanto, não têm acesso ao solo. Então, nessa pesquisa conduzida pela professora Helenice, ela analisa diferentes fontes de nitrogênio, diferentes regulações do metabolismo para a utilização dessas fontes nitrogenadas alternativas. No meu caso, eu estudo principalmente sintetização luminosa, né, e padrão de desenvolvimento de plantas sob condições estressantes do ambiente. Então, meu material de estudo principal no momento é o tomateiro. E no tomateiro nós manipulamos vários genes em combinação, genes de forma isolada. São genes que, às vezes são genes da própria planta, que elas não são expressos em um determinado órgão, e a gente faz com que eles sejam expressos, ou a gente gera mutantes, onde a gente causa uma perda de função de um gene que para a planta fazia uma dada etapa de rota metabólica, e com isso que a gente consegue? A gente consegue alterar o metabolismo da planta como um todo, e também no caso do tomateiro, que é um modelo para fruto carnoso, né, nós temos também um enfoque em tentar manipular genes talvez somente no fruto e não na planta como um todo. Então, com isso, a gente consegue fenótipos de plantas que têm portes diferentes, plantas que têm resistências diferentes a estresses bióticos e abióticos, plantas que possuem fenótipos de amadurecimento e desenvolvimento do fruto, então plantas que têm amadurecimento retardado, que permite, então, um transporte muito mais fácil desses frutos, plantas com composição nutricional do fruto alterada, e também com flavor, né, que a gente fala que é o sabor do fruto alterado quando a gente altera algumas rotas metabólicas. Então, com esses diferentes abordagens, tanto do ponto de vista mais ecofisiológico, mais de bioquímica de plantas nativas da professora Helenice, quanto essa abordagem um pouco mais de engenharia do metabolismo, né, de sintetização hormonal mais refinada, no caso do estudo com tomateiro, a gente consegue abordar um leque maior
de aspectos de como a planta consegue responder ao ambiente e como nós poderíamos preparar essas plantas para ambientes que cada vez mais estão mudando numa velocidade muito maior. Né? Então nós estamos preparando plantas que seriam mais adaptadas para o ambiente atual, mas que também podem ser mais adaptadas a ambientes futuros, predições futuras de condições ambientais alteradas.